Muito bem, pessoal. Chegamos ao 6º episódio do Papo 67, o podcast mais foda de Mato Grosso do Sul e do Brasil, né? Por que não, Robinho? Verdade, mais uma vez, mais uma conversa maravilhosa e a gente sempre convidando você que nos acompanha a continuar curtindo, compartilhando o conteúdo. Não esquece de assinar o nosso podcast no Spotify e em outras plataformas para você poder ouvir quando você está trabalhando, dirigindo, fazendo ginástica. E é claro, também acompanhando nas nossas redes sociais, Papo 67, Instagram, Facebook e no YouTube. Você sabe que nesse episódio eu quero começar realmente agradecendo aí o pessoal que acompanha. A gente vê um crescimento expressivo das nossas redes sociais, o pessoal já está começando a compartilhar os podcasts, já está comentando, a gente fica muito feliz com essa comunidade que a gente está formando, né, Robson? Acho que isso é com certeza o nosso principal objetivo aqui, né? Exatamente, Rogério. E motiva muito a gente continuar esse trabalho de trazer conversas deliciosas, histórias inspiradoras, enfim, a gente conhecia muitas vezes o lado B, né, de personalidades que muitas vezes as pessoas veem também nas redes sociais, enfim, conhecem, mas a gente está aqui para justamente trazer essas histórias que são tão inspiradoras e são tão encantadoras, né, Rogério? Com certeza. E eu quero dizer também que a gente tem aí uma série de iniciativas bacanas que estão saindo do forno, então acompanhe a gente nas redes sociais para vocês ficarem atentos dos nossos próximos podcasts e também fazer parte disso, por que não, né, Robson? Sim, muita novidade, a gente quer essa interação, participação do público nos sugerindo conteúdos, participando com a gente através de perguntas, enfim, as redes sociais é justamente para isso, né? Para a gente estar interagindo, então venha, participe com a gente do Papo 67 e acompanhe que muita novidade. A gente vai começar 2022, né? Aliás, a gente não vai aguentar esperar, vai começar esse ano ainda, muita coisa nova ainda já em 2021. E acompanhe os nossos sorteios, todo final de mês a gente tem um sorteio super bacana no Instagram. Tivemos um recentemente aí e agora no final de outubro também nós faremos um outro sorteio aí com os brindes, né, que são cedidos pelos nossos próprios participantes aqui. Quero inclusive aproveitar para agradecer-os todos, né, pela gentileza de ajudar a gente com esses sorteios. E esse é um projeto autoral, então nesse momento aí vai estar aparecendo também um Pix na sua tela, ou vai estar também um número de celular para que você ajude a gente num projeto independente. A gente não depende de ninguém, a gente depende da gente mesmo, né? Então, para a gente poder continuar com esse projeto aí, ajuda com o que você puder. Manda 5, 10, 50, 500, quem sabe 5 mil 10 reais. Lembrando que as pessoas que de alguma forma contribuírem com o nosso projeto, a gente agradece, menciona aqui, faz um merchan, né? E faz com que a sua empresa ou enfim, a sua marca possa ser vista por mais pessoas. É isso aí, vamos continuar com essa comunidade do bem, né? Bom, pessoal, o nosso papo hoje vai ser inspirador, viu, Robinho? Eu tenho certeza, porque o nosso personagem é um cara excepcional, que tem uma história. A gente que conversa com ele já há algum tempo, é sempre muito bacana quando a gente bate esses papos com ele. E por que não trazê-lo aqui para o podcast? Eu tenho certeza que muita gente que ouvir esse podcast vai sair diferente do que entrou. Legal saber, Rogério, talvez nem ele saiba, mas que o nosso Papo 67 nasceu lá no café dele, né? A gente, em alguns momentos, eu, você, o Fefim, conversando sobre a gente, né, trazer esse formato que é uma tendência hoje, né, consolidada mais para a nossa região, para a nossa personalidade do Mato Grosso do Sul. E esses papos surgiram justamente lá no Aroma de Café, né? Aroma Café. Aroma Café. Muitos cafés e muitas águas, né, Marcelo? Seja bem-vindo. Com toda certeza. Muito obrigado, Robson, Rogério e os pessoal que acompanha vocês aí. Tamo aí, vamos bater um papo. Muitos cafés e muitas águas depois, nós estamos aqui. É uma alegria imensa recebê-lo, você sabe disso. Você foi um dos que mais deram também força pra gente. Você participou conosco ali do embrião, como o Robson disse, né, do nosso
projeto. Já estamos aí no 6º episódio, com uma expectativa muito grande de aumentar cada vez mais o podcast, trazer novidades, trazer temas diferentes. E você, com certeza, Marcelo, eu quero fazer até um agradecimento mesmo, que você faz parte disso. A gente começou o nosso projeto tomando café e muita água lá no seu, no seu café. Muito obrigado, viu? Glória a Deus, e muito me envaidece e fico muito feliz, porque é um lugar que Deus me deu, né? Eu sempre coloco assim que o Aroma Café é um presente de Deus para mim, e fico feliz de saber que está tendo esse tipo de fruto lá, porque é um estabelecimento que eu oro de manhã e oro à noite, agradecendo por todos os clientes que passaram por lá. Peço a Deus que abençoe a vida de cada um que foi lá. Se tiver com algum problema, que Deus traga a solução. E saber que surgiu um projeto deste lá, fico muito feliz, e minha família vai ficar também. E uma coisa interessante, Marcelo, é que além, né, da gente ter desfrutado daquele espaço, né, do atendimento de vocês, a gente teve a prova viva do que a gente acredita. Que por trás de pessoas comuns, pessoas simples, pessoas trabalhadoras, pessoas que a gente encontra na cidade, tem muitas histórias de valor, né? E a sua nos surpreendeu, porque no momento de total assim desprendimento, você, com toda a sua humildade, a sua gentileza, também dizendo pra gente que a gente, né, se oferecendo para fazer uma oração para o nosso projeto que estava nascendo naquele momento, você disse pra gente assim: vocês talvez não saibam, mas eu já fui dependente de drogas, né? E isso faz com que a gente faz com que nós refletimos muito, né? A gente faça uma reflexão sobre as nossas próprias vidas, os nossos julgamentos, a forma como que a gente convive e se relaciona com as pessoas. E por isso nós convidamos você, porque a gente tem certeza que por detrás dessa pessoa tão, né, bacana que a gente conheceu lá, tem uma história de muita superação, né? Você é daqui de Três Lagoas, Marcelo? Sou de São Paulo, capital. Você nasceu em São Paulo, São né? Paulo, capital, na zona sul de São Paulo. Nasci na zona norte, mas minha infância até os 26 anos foi todas na zona sul. E como é que foi essa infância lá? Rob, é o seguinte, eu venho de família pobre, né? Morava ali praticamente na favela, no periferia, e a periferia de São Paulo é muito cruel, né? Que você pode me falar algum nome, assim? Às vezes as pessoas podem... Jabaquara, na verdade eu morava em Americanópolis, próximo ali a Vila Clara, Buraco do Sabo, Caixa d'Água. Jardim Ângela? Não, tá longe, tá longe. Longe. É para lá do Jabaquara. Fica entre o Jabaquara e Diadema. Divisa Diadema. E vem da família bem pobre. Jabaquara é a última estação do metrô, né? Isso. Aí depois que acaba a estação, aí começa mais essa parte periferia mesmo. Isso, começa ali. Terminou o Jabaquara, começa Americanópolis. É um bairro bem grande. E minha infância, eu passei ali, né, com vários amigos. Infelizmente, de todos os amigos que eu tive na minha infância, hoje deve ter uns 2, 3 vivos. Porque o restante ou morreu por causa de droga, com overdose, ou polícia matou, pai matou filho, irmão matando irmão. Essa é a realidade que eu vivia ali em São Paulo. Essa violência que você está citando, você conviveu com ela então desde cedo, Marcelo? Isso fez parte da sua vida praticamente desde que você nasceu? Quando eu dou testemunho, eu comento que eu vivia ali numa rua onde eu presenciava uma família que comia uma vez por semana, onde o pai espancava a família, onde o pai chegava bêbado em casa e batia em todo mundo, onde pessoas são violentadas, pessoas são mortas por nada. Eu vivia, a minha infância foi isso. E a sua família, como é que era? A minha família, hoje eu não tenho mais minha mãe, não tenho mais meu pai, sempre lutaram, né, para a gente ter uma dignidade, né? Mas como toda família tem alguns problemas, minha mãe teve problema com alcoolismo, e uma família comum, mas pobre. Mas meus pais sempre lutaram pela honestidade, pela integridade, mas
É assim, nós somos em 3 irmãos. Dos 3 irmãos, infelizmente, eu me encaminhei pro crime, pro uso de droga, né? Quando que começou essa sua caminhada, que infelizmente te levou para o mundo das drogas? Você era muito jovem ainda? Como é que foi isso? Como é que você foi apresentado, na verdade, para as drogas? Olha, eu falo que desencadeou. Eu fui violentado aos 6 anos, 6, 5 anos de idade eu fui violentado, né? E muita coisa passou pela minha cabeça. Eu não sabia mais se eu ia ser homossexual, se eu não ia. E naquela época era tudo diferente, né? E o pessoal falava assim, ó, não vira gay não, é melhor você virar bandido do que virar gay. Eu falei, cara, eu não posso virar gay, né? Porque me violentaram, essas coisas. E aí eu comecei aos 8 anos de idade, eu sofri uma violência física por parte de uma professora na escola, porque eu não havia feito a tarefa. E ela pegou na minha orelha, esfregou minha cara na mesa e a sala inteira dando risada. Aquilo me deu um ódio, eu dei uma cadeirada na cabeça da professora. Com isso chamaram a polícia, aí os meninos maus, vamos dizer assim, os malandrinhos, falou, ô Marcelo, na época eles me chamavam de Peninha, né? Meu nome é Marcelo Filomeno Pena. Ô Peninha, eu fiquei sabendo que você deu uma cadeirada na cabeça da Dora, não sei o que. Eu falei, comigo é assim mesmo. E eu passava muita dificuldade. Como a gente não tinha dinheiro, eu sou lá da época do Conga, meu pai só comprava Conga na hora que furava o Conga, entendeu? As calças iam ficando curtas, a família era extremamente pobre. E eu via os vizinhos, meus amigos, eles tinham tênis de marca, tinha roupa de marca. E eu falava, por que eles têm e eu não? E a gente mora no mesmo lugar, no mesmo lugar. Aí eu fui procurar saber. Eles roubavam. E eu já estava inserido com tudo isso que aconteceu. Eu já estava inserido no meio deles. Aí eu comecei a roubar com eles, entendeu? O roubo começou ali no mercadinho, roubando uma bolacha, roubando algumas coisas na sala de aula, roubando lápis de cor, régua, as canetinhas que eu não podia ter. Então aquilo que eu não podia ter eu roubava, entendeu? E eu trabalhei no conselho tutelar, eu sempre colocava para as mães o seguinte: verifica se seu filho apareceu com alguma coisa diferente em casa, procura saber de onde que é, porque meus pais nunca ligaram. Eu aparecia com as coisas em casa, ele falava, onde você arrumou isso? Eu falava, eu achei. E para eles ficava tudo bem. E na hora que foi ver, eu já era um marginal, eu era um bandido, eu roubava, eu assaltava, eu estava armado, entendeu? E o uso de drogas eu fui fazer quando eu servi o exército, entendeu? Não que, eu gosto de deixar bem claro, não que o exército faz uso de droga, pessoal, nada disso. É as pessoas que estão lá, que estão servindo algumas, né, que levam a sua vida. Como qualquer ambiente, né? Isso, não é. É o exército. Não, eu não atribuo nada ao exército, não. Só que eu estava no exército e me apresentaram a cocaína, só que eu conhecia. Uhum. Mas aí vem sempre umas falas, uns jargões, né? Quando me apresentaram a cocaína, eu falei assim, cara, isso vicia, isso acaba com a vida das pessoas, porque era a realidade que eu vivia. Aí o rapaz falou, não, mano, você é um cara inteligente, é só você dominar o bagulho, não deixa o bagulho te dominar. Eu falei, é minha cara, esse bagulho não vai me dominar, não. Eu acho que com 2, 3 anos eu já não conseguia mais roubar, porque eu fazia muito uso de droga e eu achava que os outros estavam me perseguindo, eu queria matar as pessoas por nada, entendeu? E aí eu desandei dos 19 anos, dos 18 anos até os 26 anos eu fiz o uso da cocaína. Cocaína, maconha, né? Até os 18, 19 anos, então, você teve uma vida extremamente difícil, mas você ainda conseguia controlar um pouco essa sua uso, vamos dizer, das drogas? Ou não? Você já passou por situações complicadas até essa idade? Porque a partir dos 19, acho que foi a pior fase mesmo, né, que você viveu. Até os 18 anos, eu só me tornei uma pessoa violenta, um bandido violento, né? Uma pessoa que eu entendia que eu tinha que lutar
se eu quisesse conquistar alguma coisa. E se lutar seria roubar, assaltar. Só que eu sempre trabalhei. Que eu via sempre meu pai trabalhando, então eu sempre tive emprego, né? Só que quando eu comecei a fazer o uso de droga, que eu comecei a me aprofundar, que eu fazia uso de droga só sábado, domingo. Depois começou segunda, terça, quarta, aí eu perdi emprego, aí eu comecei a roubar dentro de casa, aí e nessa época você já tinha uma namorada, ou não? Eu namorava bastante, né? Porque eu não sei o que acontece muito com as meninas que gostam desse tipo de pessoa, né? Então eu namorava bastante. Mas você ainda não tinha filho? Não, eu fui conhecer na verdade, a minha esposa, eu a conheço desde o 5º ano. Não, desde o 3º ano, desde a 3ª série. Que ela chegou, que ela era minha vizinha, né? E eu olhei aquela menina, falei, ó, que menina bonitinha, não sei o quê. E hoje sou casado com ela. Mas nós fomos namorar e ter o primeiro filho com 21 anos de idade. Não, com 25 anos de idade. Com 22 anos nós começamos a namorar. Só que nessa época eu estava totalmente aprofundado nas drogas. E ela não sabia. Dos 19 anos que você falou em diante, você teve contato com drogas mais pesadas, né? Eu comecei com a cocaína, tá? Existe algumas coisas assim que é até interessante colocar assim. A maconha é porta de entrada, as bebidas são portas de entrada, tá? E eu digo isso pela experiência que eu tive trabalhando com recuperação. Mas tem aqueles que já começam no pico, na cocaína, como eu comecei, e eu comecei direto na cocaína. Porque eu não gostava de bebida, porque eu tinha trauma, porque minha mãe bebia. Eu entendi assim, como eu estava naquela turma, naquela tribo, vamos colocar assim, todo mundo usava droga e eu não. Eu era o único que não fazia uso de droga. Tudo que eu fazia careta. Mas na minha mente vinha assim, cara, eu tenho que usar alguma droga para ser respeitado. Eu tenho que usar. Só que beber eu não vou, tomar pica eu não vou. Maconha eu fumei, eu fiquei meio abobalhado, né? Na época não existia o crack. Aí o dia que eu usei a cocaína, que eu me senti o super-homem, até quando eu dou palestra eu falo assim, gente, toma cuidado que o pessoal coloca que droga é ruim. Droga não é ruim. Droga é boa. As consequências dela é que é devastadora, entendeu? E aí eu comecei na cocaína. No finalzinho, quando eu tava para parar, é que apareceu o crack. Aí eu usei uma vez crack, mas não quis não. E cocaína é uma droga extremamente cara, né? E aí você entra naquele vício, naquele circuito, na verdade, terrível, que é quando não tem dinheiro, você vai dar um jeito de arrumar dinheiro, né? Eu já roubava, né? Então aí fazia mais roubava dentro de casa. Porque o dependente químico, eu falo assim que existem 3 fases da dependência química. O uso, abuso e a dependência. O uso é aquele que usa esporádico, que ainda ele consegue parar. O abuso é aquele que faz um uso constante. Todo sábado eu vou usar. Ele não sabe, mas ele está começando a se tornar um dependente químico. Enquanto ele está no uso, ele não liga o dinheiro às drogas. Mas no uso, abuso e dependência. No abuso, ele já começa a reservar um dinheiro para fazer uso das drogas. E na dependência, ele só vincula R$10 a um isqueiro, a um maço de cigarro, a um crack. Ele só consegue trabalhar em função das drogas. E ele não tem mais uma vida social, onde é a fase que eu cheguei. Era meu dinheiro, minhas drogas. Não queria saber mais de nada. E quebraram-se os vínculos, né? Porque é difícil, imagino eu, manter a família unida numa situação dessa, né? Como é que foi para você? Olha, meus pais não acreditavam mais em mim, minha família não acreditava, ninguém mais acreditava em mim. E aí eu saí de São Paulo, meu pai me dando uma ajuda, eu saí de São Paulo e vim para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que eu entendia que se eu separasse as amizades, eu conseguiria mudar de vida. Porque toda vez que eu falava assim, ó, eu não vou mais usar droga,
vinha alguém na porta da minha casa trazer alguma droga. Minha esposa, ela me trancava dentro de casa quando eu chegava de casa. Ela me revistava quando eu ia entrar dentro de casa. E quando eu estava dentro de casa trancado, aí vinha um amigo, jogava a droga pelo vitrô para mim poder usar a droga dentro de casa. Eu pedi, na hora que eu entrar, minha esposa vai me revistar, depois você joga um bagulho lá para mim. Então, acontecia isso. Então eu vim para Três Lagoas, na intenção de parar. E quando eu cheguei aqui em Três Lagoas, em 98, 97, com os roubos, com certa parte da violência, eu até parei, mas foi questão de meses para que eu me juntasse a pessoas que faziam uso de droga também, e dali a pouco eu estava na mesma vida, fazendo uso de droga de novo, e nesse caso já tinha nascido meu segundo filho. Entendeu? Marcelo, mas espera aí, por que você escolheu Três Lagoas? Por que teve a ideia de vir para Três Lagoas? E como é que surgiu essa ideia de vir para cá? Foi realmente uma fuga, como a gente entendeu, né? Uma fuga. Mas por que Três Lagoas? Porque eu entendia que era uma cidade... Eu tenho alguns parentes aqui, né? Que moram aqui, mas eu entendia que sendo uma cidade do interior, eu poderia me livrar... Você achou que você ficaria longe das drogas, que aqui não teria droga. E na verdade é mentira, porque aqui chega a ser rota, né? A droga muitas vezes aqui é mais pura. Aí foram 6 meses, aí parece que cada vez... Parece não, a verdade é essa. Cada vez que você para, que você volta pior. E aí eu fui acabando com o restinho que eu tinha, entendeu? Até que minha esposa chegou, me deu um checkmate. Houve algumas situações que ao longo da vida vai mexendo com você. Meu pai sempre falava para mim que o homem, ele sustenta a sua casa, nunca deixa faltar nada. Minha mãe, numa ocasião, ela ficou sabendo das barbaridades que eu fiz e ela me batia. E ela falava assim, devolve meu filho, devolve meu filho. Eu não criei filho para matar ninguém, eu não criei filho para isso, você é um monstro, devolve meu filho. E aquilo mexeu muito comigo. Em certa ocasião eu estava em casa, louco de cocaína, e minha esposa falou assim, você tá legal? Eu falei, tô. Por quê? O que foi? Ela falou, não, você tá legal mesmo? Eu falei, tô. Ela falou, faz favor. Eu falei, o que você quer? E ela falou, não, vem cá, e me chamou na cozinha. Aí já tinha ela e meus 2 filhos. Aí ela falou, só você tá legal aqui em casa. Só você tá numa boa. Enquanto você tá numa boa, o que a gente tem para comer? E abriu a geladeira, não tinha nada na minha geladeira. Era só água. E eu falei, cara, eu não sou homem. Meu pai falava que eu não era que um homem fazia isso, eu não sou homem. E outra ocasião, eu apanhei muito da polícia de madrugada, e meu pai saiu no portão, presenciou eu apanhando da polícia. E na hora que eu entrei para casa, meu pai falou assim, bem sereno, falou, filho, você acha que você é homem, né? Eu falei, sou homem sim, pai, o senhor tá achando o quê? Ele falou, filho, homem que é homem não apanha na cara. E eu presenciei a polícia te espancando, batendo na sua cara, como se você fosse um bicho. Ele falou, filho, você não é homem. E tudo isso mexeu comigo. E nessa ocasião, aí minha esposa chegou para mim e falou, eu não te amo mais, e eu tô indo embora para São Paulo e nunca mais você vai ver seus filhos. Eu sempre amei criança e eu amo demais meus filhos. E nessa, eu vi minha vida dar um loop, porque eu fui abandonado pelo meu pai, né? Eu tive meu padrasto, que graças a Deus foi o meu paizão, mas a criança que é o pai do lar. O pai biológico te abandonou. Me abandonou. E eu falava, eu nunca vou deixar isso acontecer com meus filhos. E na hora que eu fui ver, estava acontecendo. Minha esposa estava dizendo que ela ia embora e que eu não ia cuidar dos meus filhos. Eu falei, cara, eu não sou homem. Eu preciso tomar vergonha na cara. Eu preciso virar homem. A verdade é isso que eu... Aí eu pedi uma chance para ela, falei, não, me dá a última chance. Tentei me matar, não consegui executar o suicídio, até porque nas minhas alucinações eu ouvia Deus falando comigo, que ele tinha um propósito na minha vida, que não era para mim fazer aquilo, que era melhor eu lutar, que eu ia ver onde eu ia chegar. E então tudo isso juntou, eu peguei minha bicicletinha, fui e me internei. Pedi para minha esposa, falei, por favor, me aguarde. Você disse que não me ama mais, mas me aguarda que eu vou voltar mudado. Peguei minha bicicleta e fui para casa de recuperação sozinho.
Você que teve a iniciativa de ir para casa de recuperação, então, a primeira vez. Você já estava em Três Lagoas ainda? Já estava em Três Lagoas. Só que eu resisti várias vezes. Que meu pai queria me internar, o pessoal queria que eu me internasse. E eu sempre falei, não, agora eu não preciso disso, eu não preciso disso. Só que na hora que eu vi que eu ia perder os meus filhos, eu falei, não. Eu até falo para eles, olha, o pai deixou de usar droga por vocês. Lógico que aí tem depois todo um contexto, Jesus entrando na minha vida, mas nesse primeiro momento eu fui para casa de recuperação por causa dos meus filhos. Eu nem amava tanto a minha esposa. Lá eu reconhecia a mulher guerreira que ela é. Entendeu? Porque nesse efeito de droga, praticamente 5, 6 anos seguidos, até mais, uma parte da sua vida era no piloto automático total, né, Marcelo? Você nem percebia a vida acontecendo, né? Robson, eu não sei se você lembra de uma propaganda que tinha, eu não entendi porque tiraram. Existia uma propaganda que não faça uso de droga, não sei se vocês lembram. Eu lembro. Que era um pessoal entrando no banheiro, fazendo uso de droga, eles davam um cheiro na carreira e ele saía assim, lembra? Que eram jumentos usando droga. E tiraram. E eu me lembro de uma que o menino, ele pegava um álbum e falou, aqui eu comecei a andar. Olha, aqui é a minha primeira bicicleta. Olha, aqui é isso. Aí ele fala, aqui é a minha primeira prancha de surf. Aí ele pega um monte de folha, aqui é quando eu saí das drogas. Eu vejo minha vida dessa maneira. Tem um apagão. Quando eu vou contar da época das drogas, dos 19 anos aos 26 anos, eu não consigo fazer uma ligação. Porque há uma mistura, há um vulto e nada é concreto. Você não viveu esses anos, né? A vida é apagada. É como se for quase 10 anos da sua vida que você praticamente perdeu, você não vivenciou, né? Rogério, eu estudei um tempo lá em Minas Gerais e uma mãe falou assim, olha, eu tô atrás do meu filho faz uso de droga, você sabe onde tá? Aí o pessoal falou assim, uns amigos que estavam do lado, falou, ó, ele está lá na Zumbilândia. Eu falei, o quê? Lá na Zumbilândia, lá onde fica o zumbi. E eu falei, exatamente isso. Vira zumbi, a gente vira um morto vivo. Você vive em função das drogas. E o interessante é que eu vejo as drogas assim, ela não mata, ela deixa você vivo e vai corroendo tudo que está ao seu redor. Sua vida social, seu emprego, sua esposa, seus filhos, seus pais, destrói tudo. E parece que mantém você vivo ali. Para sofrer, né? Para sofrer. Existem casos, né, de morte, mas é muito pouco. A destruição social. Agora, você estava falando que nesse período todo você tinha, até os 26 anos, alguma religião? Ou você já tinha tido alguma experiência, vamos dizer assim, sobrenatural com Deus até esse momento ou não? Não, eu venho de uma família espírita, né? Meu irmão é espírita até hoje, meus pais eram espírita e eu venho do espiritismo da Umbanda, né? Tive algumas experiências dentro da Umbanda e respeito, né, as religiões, mas eu tive a minha experiência com Jesus, quando passei pela casa de recuperação. E hoje eu sigo outro caminho. Sim, mas Entendeu? aí, então, você comentou que tentou suicídio, né? Sim. Naquele momento de suicídio, que é um momento, acho que muito extremo da sua vida, ali onde você está decidido a acabar com tudo, você também teve ali uma situação sei lá, de sentir alguma coisa? Algo te impediu, né, de fazer isso? Você sentiu a presença de Jesus realmente te impedindo de fazer isso? Gente, eu vou falar uma coisa assim, eu acho que eu acredito em predestinação hoje. E tem coisas que é Deus, cara, é Deus. Eu mesmo no Espiritismo, que no Espiritismo a gente fala que tem o santo de cabeça, essas coisas, e eu sempre procurei meu santo de cabeça, né? Porque meu irmão recebia 7 linhas, meu padrasto, né, tinha um santo de cabeça, e a gente ia pro centro de espírito ali na Umbanda, e eu sempre procurei meu santo de cabeça, e eles só falavam que eu tinha que desenvolver, e eu sei que algumas vezes eu fui jogar até búzio, né? E uma dessas vezes jogando búzio, a mulher jogou e falou assim, olha, o seu santo de cabeça é Oxóssi,
que é o rei das matas, né? Eu falei, que legal, é por isso que eu gosto de mato. Falou, não é o rei das matas, é Iemanjá. Eu falei, mas eu tenho medo de água, tudo. Mas tá bom, né? Falou, não, seu santo de cabeça não é Iemanjá, é Exu. Eu falei, deve ser por isso que eu sou ruim do jeito que eu sou, né? Porque eu sou bandido, essas coisas que na época eu era. Ele falou, não, seu santo de cabeça não é Exu também. Eu falei, ué, e aí? Tava perdida. Tava perdida. Aí ela falou assim, olha, o seu santo de cabeça é o mais forte de todos. E o nome dele não pode ser pronunciado aqui dentro. Eu falei, tá. E ele te protege, ele te guarda, tá. Eu falei, beleza. E ficou. Isso ficou na minha cabeça, que o meu santo de cabeça era o mais forte de todos, mas o nome dele não podia ser pronunciado. E eu vim para Três Lagoas, e eu ia no centro de macumba aqui, que eu tomava passe, essas coisas, e eu tive uma experiência dentro do centro espírita, onde o espírita, o incorporado ali, né, ele falou assim, você fez uso de... E eu estava assim, que eu estava desesperado para parar de usar droga. Isso antes de internar. Então, sábado e domingo eu ia para a igreja, e na quarta e na sexta eu ia no centro espírita. Entendeu? Aí eu conversando com a pastora falou, não, Marcelo, continua aqui. Que eu falava para ela que Deus estava nos dois lugares. Ela falou, não, continua aqui, que Deus te dá a direção. E eu estava no centro espírita e o espírito perguntou ali, né, um Exumirim no caso, perguntou para mim se eu tinha usado droga aquela semana. Eu falei, mas cara, eu não usei droga. Ele sabe que eu não usei. Eu falei, não usei e nem vou usar em nome de Jesus. Ele quase me matou dentro do centro. Me xingou, falou que eu era porco, que eu era imundo, que eu não era digno de falar naquele nome, porque aquele nome era puro e eu era um imundo, eu era um porco. E eu fiquei assim, e minha mãe e meu pai, não fala mais isso, filho. Eu falei, não, mãe, lá tá mandando eu clamar Jesus, aqui eu não posso falar o nome de Jesus. Eu falei, tem coisa errada. Foi essa experiência que eu tive. E quando eu saí de lá, eu falei, nunca mais eu vou usar droga em nome de Jesus. E na hora que eu virei as costas, ele falou, eu vou te matar. Eu falei, Jesus, agora é com o Senhor. Se ele falou que vai me matar, porque... né? E essa experiência que eu tive. E depois eu fui para a casa de recuperação. Quando eu entrei na casa de recuperação, que eu comecei a ver aquelas pessoas mudadas lá, e eu vi que eram pessoas que eram ex-usuários de droga, e era gostoso ficar perto delas. Eu falei, cara, eu quero ficar perto desse cara. E eu perguntei para eles, como é que eles faziam para fazer aquilo, para ficar daquela maneira. Eles falaram, a gente ora e jejua. Eu falei, o que é jejuar? Falou, jejuar é ficar sem comer. Eu falei, vou ficar sem comer. E orar? Orar é falar com Deus. Do jeito que você sabe. E eu conversava com Deus do meu jeitão doido, entendeu? E eu fiquei, durante os 29 dias que eu passei na casa de recuperação, eu passei orando e jejuando. E limpo, sem usar droga. Limpo, sem usar droga. E teve uma situação lá que me colocaram para lavar louça 3 dias seguidos. E eram pessoas diferentes. Eu falei, cara, esses caras estão me tirando. Eu não vou ficar lavando louça para esses caras. Aí o povo falando assim, os caras estão te tirando, estão colocando você para lavar louça, os caras estão querendo te humilhar. E eu falava, Deus, eu tô aqui para ser humilhado? Aí Deus falou assim para mim, olha, se fosse para você receber bênção todo dia, você queria? Eu falei, lógico que eu queria. Ele falou, então continua lavando louça, não vai cair sua mão não. E eu continuei lavando louça. No dia seguinte eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas. De lá para cá a minha vida é só assim, bênção. Tenho lutas, tenho dificuldade, mas minha vida com Jesus tem sido outra. Essa é a minha experiência, Marcelo, espiritual que eu tive. É inacreditável. Tudo que você falou num período de vida relativamente curto, você viveu praticamente vida de tantas pessoas juntas, né? Se a gente for somar o que você vivenciou. Eu queria te perguntar uma coisa que ficou ainda, que eu tenho certeza que você deve ter um momento realmente marcante de quando você usava drogas, que você realmente entendeu que você estava no fundo do poço mesmo. Você falou dessa situação aí com a sua mulher, né? Mas além disso, alguma situação de violência ou de... Qual que foi o maior perrengue que você passou? Rogério, é assim, foram vários, porque na verdade, o drogado ele não sente, né? O drogado ele quer a droga dele. Mas houve situações, o que eu comentei aqui, de ter água só na geladeira,
entendeu? Minha esposa desesperada, meu pai e minha mãe tendo que sustentar a casa, e eu só queria saber de usar droga. E você se tornava uma pessoa agressiva? Eu era muito agressivo, era muito violento. Eu tenho meu filho mais velho, e infelizmente eu espancava meu filho, entendeu? Certa ocasião, meu filho, ele brincando com o pino da panela de pressão, ele sumiu, e eu me lembro que eu batia nele de murro, como se fosse um homem. E hoje, você chega perto dele, você levanta a mão assim perto dele, ele pula, que ele é traumatizado. Infelizmente, eu causei isso no meu filho, entendeu? Então, é assim, é muito desgosto, é muita tristeza, tudo que a droga, o roubo, a violência fez comigo, entendeu? E o que te salvou realmente foi a religião, né? A gente viu que a partir do momento que você entrou na casa de recuperação e que você, como você disse, teve uma experiência com Deus, foi batizado ali, a gente percebe na sua fala que começou uma nova vida para o Marcelo. Foi daquele momento em diante mesmo, né? Rogério, e eu coloco assim, cara, eu não tinha força. Eu era inteligente, eu não dominava nada, ninguém domina nada. É papo furado. Hoje eu dou palestra, converso com os jovens falam assim, sei que não... Eu tive um sobrinho que falava assim, tio, o senhor não soube usar. Eu sei usar. Eu falei, então tá bom, o dia que você precisar, o tio tá aqui. Não passou muito tempo, tio, me ajuda. Eu falei, eu te avisei. Então é assim, eu fiz de tudo para conseguir parar e não consegui. Só na hora que eu entrei ali na casa de recuperação, que eu conheci a palavra, é bem assim, conhecereis a verdade vos libertará, entendeu? E aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você fazer uma ideia, hoje eu não jogo um papel no chão, eu não quero nada do que não é meu. Você vai na minha cafeteria lá no Aroma Café, eu acho que os colaboradores de lá ficam quebrantados. Porque quando vai fazer um suco de laranja, eu falo, põe pouco gelo. Porque tem que suco de laranja pro... E quando bate, aconteceu uma vez de bater o gelo com o suco de laranja, faz muita espuma. E não vai suco de laranja. Eu falo, não vai levar isso pro cliente. Eu quero que o cliente veja aqui, ele tem que tomar suco de laranja. Porque eu aprendi nessa conversão que o plantio é livre, a colheita não. Então eu quero plantar o bem, eu quero plantar a honestidade, porque tudo que eu tinha que roubar, tudo que eu tinha que fazer foi lá no meu passado. Eu sou uma nova criatura. Então eu precisei internar e conhecer esse Jesus. Então é assim, o dependente químico, eu coloco assim, 80% é a pessoa. E depois vem a ação de Deus. E estou aqui hoje com 2 faculdades, 2 pós-graduação, entendeu? A minha vida foi totalmente transformada. Existe um Marcelo até os 26 anos de idade e existe outro Marcelo dos 26 aos 50 anos de idade, entendeu? Que depois de 50 anos de idade é conselho tutelar. Eu fiz parte do conselho tutelar aqui da cidade do ano 2000 a 2007. Fiz faculdade de pedagogia, psicopedagogia, educação especial, fiz bacharel em teologia. E falaram para mim que a leitura muda o homem. Falei, será? Comecei a ler. Eu sou outro homem. Fui diretor da Casa de Recuperação ali na Penel durante 13 anos, cuidando de dependente químico. E hoje tem ali o Aroma Café. Me tornei empresário, coisa que nem esperava. E tenho no coração abrir uma Casa de Recuperação para dependente químico e cuidar desses meninos aí. Porque, olha... as pessoas, os parentes, os familiares, chegam a um ponto de eles não acreditarem mais na mudança da pessoa. Só que eu estou aqui. Então eu acredito que as pessoas podem mudar sim. E enquanto a vida há esperança. Eu sempre coloco assim que o jogo só termina quando o juiz apita, né? Enquanto o juiz não apitou, nós vamos para a prorrogação e vamos lutar que tem como mudar sim. Entendeu? Marcelo, mas contar a sua história de trás para frente, hoje com, graças a Deus, né, toda essa libertação, ela parece sim até um pouco mais suave do que eu imagino tenha sido de verdade, né? Naqueles momentos assim que você não tinha mais a credibilidade, né, diante dos seus próprios familiares. No caso, a sua esposa também não acreditava mais em você, né?
onde você encontrou força de verdade para fazer, para tomar as atitudes para tomar a verdadeira vergonha na cara que a gente muitas vezes precisa quando precisa mudar algo na gente? Onde você encontrou essa força? Ótima a sua colocação, Robson, porque eu falo que para mim parar de usar, porque perguntaram uma vez para mim, você tomou algum remédio para parar de usar droga, que a gente sabe, né, te conheceu. Eu falo, cara, eu tomei um remédio que você não encontra na farmácia e não encontra em farmácia de manipulação em lugar nenhum. Só que padecer na garganta é difícil. Aí o pessoal fala assim, que remédio? Eu falei, eu tomei vergonha na cara. E virei homem. E é o que eu prego. Você tem que tomar vergonha na cara e virar homem. Mas, Robson, eu tenho uma mulher maravilhosa, uma guerreira. Penso numa mulher assim que, sabe? Tenho 2 filhos maravilhosos que estiveram sempre ao meu lado. Amo demais a minha família. E sempre peço para Deus assim. Eu sempre pedi para ser um super pai, né? E tento ser um super pai. Minha esposa fala, amor, você é. Eu falo, então agora tá na hora dos meus filhos fazer filho. E eu quero ser um super avô. Mas... Jesus, cara, Jesus, eu durmo orando, eu acordo orando, eu passo minhas dificuldades, meus perrengues, eu coloco meu joelho no chão, eu falo, Jesus, me ajuda, me dá a direção. A cafeteria, é que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas a minha direção é toda Jesus. Você vai ali na cafeteria, tá? Tudo que você vê, os pallets, tudo que está ali, eu falava, Deus, o que eu ponho nesse canto aqui? O que eu faço aqui? Então é assim, Jesus é a base de tudo na minha vida hoje. Eu não sei o que eu faria sem Jesus. Entendeu? Agora, é muito comum quando as pessoas elas se convertem, andam na linha, né? Isso também, independente de religião, as tentações são muitas e não só as tentações, mas assim, as provas, né? Como você disse, depois que você saiu das drogas, não foi um mar de rosas, né? Como é que foi? Quais foram vamos dizer, as tempestades que vieram aí? Robson. A sua esposa, bom, você já disse isso para nós aqui. Então, ela te esperou aqueles 30 dias e você voltou para casa uma outra pessoa. Como é que foi isso? O Robson, ninguém acredita quando recuperando, ele sai da casa de recuperação, que ele vai levar uma vida social, ninguém acredita. Tá? Eu fui desacreditado por amigos que trabalhavam comigo. Quando eu trabalhei ali no Conselho Tutelar, ninguém acreditava que eu era a pessoa que eu era mesmo, que eu poderia ter mudado. Teve pessoas que estavam ao meu lado e falavam assim, ó, é uma questão de você voltar a usar droga de novo, porque ninguém se recupera, tá? Então você usou droga, você vai voltar a usar droga. E aquilo, a psicologia comigo funciona ao contrário. Você falou para mim que eu não consigo, aí para mim liga uma chave que fala, não, eu vou provar que eu consigo. Passa a ser um desafio, né? Exatamente. Homens de honra, que eles chegam lá pro ator, que vai ser um marinheiro negro, falam, mas para que você quer ser marinheiro? Ele falou, porque disseram que eu não conseguia. Então, e assim, muitas pessoas falaram para mim que a polícia falava que eu era um lixo da sociedade, meus familiares falavam que eu não ia virar nada. Mas você não acreditou nisso, né? Não. Isso mexia comigo, eu falava, cara, não pode ser assim. Será que eu vou ser esse lixo? Só que, é assim, eu tenho que ter muita resiliência. E eu buscava ter resiliência. Quando eu trabalhei com recuperação e trabalho, né, com algumas pessoas, eu entendo que eles têm que ter resiliência. Porque normalmente o dependente químico ou o ex-dependente químico, quando ele sofre algum impacto emocional... Uma frustração, por exemplo. Ele volta para as drogas. Então, eu entendo assim que eu tenho resiliência, aprendi a ter resiliência. Você aprende a engolir sapo, a engolir lagoa, porque a vida não é um mar de rosas, entendeu? E como que é para um ex-dependente químico, como é o seu caso, hoje está justamente do outro lado da linha, né? Você está do outro lado da história, ajudando inclusive pessoas, né? Com esse trabalho que você faz voluntariamente, mas como é que é o seu contato, como é que é a sua relação com as pessoas que você ajuda? É uma luta ainda, né? Quer dizer, passa muita coisa pela cabeça. De onde que vem tanta força
para você conseguir ajudar pessoas que estão passando, né, nesse momento, coisas que você já passou? Rogério, eu acredito no ser humano, entendeu? E eu sofro com cada um deles. Aprendi a não me decepcionar, porque eu sofria demais. Você cuidar do dependente químico e ele sai amanhã e já volta a usar droga, isso machucava demais. Eu queria saber onde que eu estava errado e eu me culpava demais, né? Falei, cara, eu consegui sair das drogas, por que que ele não conseguiu? Mas eu respeito a individualidade de cada um e continuo insistindo e continuo acreditando no homem, entendeu? Então, hoje atendendo mães que querem tirar os seus filhos das drogas, maridos tirar sua esposa, esposa tirar marido, entendeu? Então, para mim, hoje é uma satisfação aqueles que eu consigo ser usado por Deus para que eles saiam das drogas, e de vez em quando umas tristeza com aqueles que não querem, porque infelizmente tem gente que não quer. Mas eu não estou aqui para julgar, então eu insisto. Marcelo, mas aí eu já vou emendar uma próxima pergunta, aproveitando o gancho que você me deu. A pessoa que quer, ela consegue sair da droga? É possível conseguir sair? Eu tô aqui, né, Rogério? Eu tô aqui, mas consegue sozinho? Eu não conheço. Tem que ter ajuda. Eu não conheço. Alguém fala, mas eu fiz. Marcelo, tenho 50 anos de idade, eu não conheço ninguém que estava aprofundado nas drogas, que saiu das drogas sozinho. Não, eu vou parar de usar droga e amanhã para. Eu conheço pessoas que passaram numa igreja, tiveram uma experiência ali com Jesus e no outro dia já não usa. Não foi sozinho. Agora, o homem em si, sem alguém para ajudar, quer ver uma coisa que era muito difícil na casa de recuperação? A gente trabalhar com mendigo, entendeu? Porque parece que é um espírito imundo que habita neles e que está ali incrustado. Então, ele passa o programa de recuperação. Quando termina o programa de recuperação, você quer ir para onde? Você quer ir para casa. O mendigo vai para onde? Para a rua. Vai para a rua, que é a casa dele. Ponto fundamental para a pessoa parar de usar droga. Sair do convívio que ele está. Porque seria a mesma coisa. Se ele mora em determinado local, onde ele tem toda uma amizade que faz uso de droga, passa numa casa de recuperação e depois volta, é a mesma coisa que você pegar um porco no chiqueiro, lavar, passar os melhores perfumes, o melhor shampoo e colocar ele no chiqueiro de novo. É questão de tempo. Então eu sempre coloco para as pessoas que passam na casa de recuperação, muda o habitat. Eu entendo que o fato de eu ter saído de São Paulo e o fato de eu ter mudado as minhas amizades, porque quando eu saí da casa de recuperação, que logo em seguida eu entrei no conselho tutelar, as companhias eram outras. Os alvos eram outros, os objetivos eram outros. O objetivo é fazer a faculdade, o objetivo é comprar uma casa. Enquanto muitas vezes na periferia o objetivo é roubar, o objetivo é usar droga, o objetivo é curtir. Então, objetivos diferentes. Então, você tem que mudar suas amizades total. E eu sempre coloco assim, não é ignorar as amizades velhas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só que a minha caminhada hoje vai ser outra, porque... Isso é bíblico também, né? Porta estreita, né? Uhum. Eu tenho que escolher o caminho que eu vou seguir. E Marcelo, agora, a resiliência, óbvio que é uma das coisas que você desenvolveu. Imagino como tenha sido difícil, talvez seja até um pré-julgamento meu, quando você, logo que saiu da casa de recuperação, em pouco tempo já estava trabalhando como conselheiro tutelar, né? O preconceito, imagino que você deve ter vivido. Esse cara aqui não tem moral. Esse cara aqui vai acabar, sei lá, como é que ele tem condição de cuidar ou pensar em crianças e adolescentes? Você sofreu isso ou não? Robson, é exatamente isso que eu ouvia. Entendeu? E na época, fizeram de tudo para me tirar do conselho tutelar, porque falavam que eu ia envergonhar Três Lagoas, que eu não era digno de estar no lugar que estava. E eu sabia que eu não era digno. Eu sabia que eu não podia estar ali. Mas eu sabia que quem me pôs lá. E eu sabia o homem que eu era agora. E os outros conselheiros, eles não entendiam
por que eu atendia do jeito que eu atendia com amor, atendia entendendo o problema das crianças que eu estava ali. Eles falavam, Marcelo, mas por que você faz isso? Eu colocava na garupa da minha bicicleta, ia levar, ia trazer. Eu falo, gente, vocês não sabem o que é sofrer, vocês não sabem o que é passar fome, vocês não sabem o que é você ser discriminado pela sociedade. E muitas vezes o que uma pessoa precisa é só de um incentivo, de falar assim, ó, eu acredito em você. Entendeu? E nesse, eu não tive isso. Não tive. Tive de pessoas pontuais e especiais. Eu tive duas. Ao mesmo tempo que foi uma pedagoga que talvez desencadeou um monte de coisa em mim, eu tive duas pedagogas que trabalhou comigo no Conselho Tutelar, Leide Patrícia e Marilane, que elas falavam assim, ó, Marcelo, você é inteligente, estuda, faz humanas, que você vai dar um excelente professor. Eu ouvi as pedagogas e estou aí hoje, dando aula no presídio e não nem. Marcelo, a educação também mudou a sua história, né? Leitura, educação. Você fala com muito orgulho disso, mas realmente mudou a sua vida a educação, né? Totalmente. Eu parei no colegial, né? Achei que tinha terminado, mas a faculdade mesmo eu fui terminar lá quando eu saí da casa de recuperação, com 26 anos. Depois de um tempo é que eu fui começar a estudar, fazer leitura, que eu lia muito mal, né? E aí eu fui fazer faculdade, mudou por completo. A leitura muda o homem. Eu sou testemunha vivo disso e pratico isso. Quando praticava, estava dentro da casa de recuperação, fazia os meninos ser a leitura, livros bons, filmes bons. Parei de ver filme bobo, filme que não tem história. Hoje os filmes que eu vou assistir, todos têm que ter um sentido, ou é de superação, ou é caso verídico, entendeu? Então a educação muda o homem. A educação é tudo, entendeu? E você conseguiu finalmente restaurar a sua família? Sim, sim. E tenho filhos agregados hoje, tenho filhos em Campo Grande, tenho filhos em Araçatuba, aqueles que me adotaram como pai, entendeu? Luto para ser exemplo para os meus filhos, luto para ser exemplo para vocês, tá? Cara, eu não devo nada para vocês, mas entre aspas, porque se você não viver em função dos outros, para que você vive? Entendeu? Se você entrar ali na minha cafeteria, se eu não te atender bem, se você não sair de lá satisfeito, feliz, não tem lógica você ter ido lá. Então foi isso que eu aprendi, entendeu? Jesus veio e morreu por mim, para me dar vida, e ele me deu vida. Então eu vivo, na minha concepção, eu vivo em função dos outros. E o que acontece? Vocês vivem em função de mim, entendeu? Porque, é o Marcelo lá do Aroma Café, vamos ajudar o Marcelo. Então, quer dizer, vira uma cadeia. Uma corrente do bem, né? Vira uma corrente como a gente costuma bem, chamar. Entendeu? E como é que um pelo outro. Como é que surgiu esse lance do empreendedorismo? Além do café, você já teve outras empresas? Como é que surgiu a ideia para o café, Marcelo? Rogerão, eu sempre fui líder. Quando eu era bandido, eu era líder. Entendeu? Só que líder do mal, né? Eu sempre me destacava. E sempre por onde eu passei, sempre despontou isso. Sempre. Aonde eu ia, despontou. Fui para a casa de recuperação, me tornei diretor da casa de recuperação, entendeu? E eu tive uma fábrica também de cadeira, enrolava cadeira. E quando eu saí da obra, eu saí uns 2, 3 anos atrás, eu falei, Deus, eu preciso trabalhar e dar uma estabilizada. E o que eu faço? E Deus sempre colocou no meu coração assim que a vida circular não é meu lugar. Tipo assim, a cafeteria não é o meu lugar ali. Deus falou, olha, você tem que entender que aqui não é o seu lugar. E eu tenho pedido para Deus uma casa de recuperação. Eu falo, Deus, eu quero abrir uma casa de recuperação. E a cafeteria aconteceu. E o que eu entendo? Que a cafeteria, de repente, ela vai sustentar a casa de recuperação. Lógico que eu vou conseguir fazer algumas coisas assim que eu conseguir abrir a casa de recuperação para se autossustentar, mas eu entendo que a cafeteria tem propósito, entendeu? Eu tenho visto muitas coisas legais acontecendo lá. Uma delas é essa aqui que me surpreendeu bastante.
Mas eu já encontrei gente que foi lá e, olha, eu tô pensando em fazer aborto. Me chamou num canto, fui conversar com a pessoa, conversamos. A pessoa saiu de lá totalmente transformada. Então, tem um algo a mais na cafeteria. E virei esse empreendedor, mas eu sei que ali não é meu lugar. Eu sei que ali vai ser o lugar de sustento de algo maior que Deus tem para fazer. O seu grande sonho, então, o grande projeto da sua vida é a sua casa de recuperação mesmo. É porque eu entendo que daqui você não vai levar nada não, né? Você tem que fazer lá para pós-morte, entendeu? Aqui você pode fazer, pode arrecadar, pode ir, mas na hora de morrer, o caixão não tem gaveta, não vai caminhão de mudança atrás, entendeu? Vocês têm que entender, vocês dois, que esse programa, isso aqui vai abençoar vidas e vidas e vidas, vidas vão ser transformadas. Eu comentei com você que eu assisti a entrevista da Silvana, eu chorei, eu lá na cafeteria assistindo, chorei, quer dizer, tá mexendo com a vida das pessoas, entendeu? Então é isso que vale, é isso que vale. O financeiro, ele vai vir, é só trabalhar, entendeu? Dinheiro a gente ganha, dinheiro a gente perde, mas o pessoal, isso é muito satisfatório e eu acho que a caminhada é essa, entendeu? Eu tenho que viver pelos outros, eu tenho que fazer o bem. E o legal da cafeteria também, Marcelo, é que a família se envolveu, né? É um ambiente ali, é a sua família atendendo as nossas, né? É, a sua. E tem momentos lá que senta uma família aqui, senta outra ali, parece um mercado, que a gente um começa a brincar com o outro, é aquele ambiente familiar gostoso. E tem pessoas que vão lá e falam assim, cara, que lugar gostoso. Você está se surpreendendo como empresário, Marcelo? Você esperava, porque a sua cafeteria já cresceu bastante do que a gente conheceu, né, Robson? Pelo menos a gente vê que toda semana, todo dia tem novidade. Tá te surpreendendo? O mercado de Três Lagoas tá te surpreendendo nesse sentido? Tá. Eu vejo como o atender bem faz diferença, né? O ambiente faz diferença e tudo está sendo novo, mas está muito gostoso. É uma coisa nova que está acontecendo. 50 anos e ainda estou aprendendo. Tem que ser, né? E a ideia lá é realmente crescer, fazer coisas diferentes, né? A gente estava até conversando, vocês têm ideia de melhorar, aumentar o mix, na verdade, de produtos, trazer novidades. Então, realmente, a gente vê que você está feliz com o projeto e pretende crescer também como empresário, né? Rogerião, vocês conhecem a história do William Colgate? Conhece? Mais ou menos. Você conhece? Eu ouvi ontem a história do William Colgate. Eu não vou contar aqui que ela é longa, mas ele não era nada. E eu me identifiquei muito com ele. E eu falei ontem com a minha esposa, eu falei, amor, será que isso aqui não vai virar franquia? E se virar franquia, e se crescer, isso aqui vai sustentar a obra de Deus. Entendeu? Porque vidas vão ser transformadas com o recurso que vai vir daqui. Então, sabe assim, eu não pedi cafeteria. Eu não tinha sonhado cafeteria. E a palavra de Deus diz que os sonhos dele é maior do que os nossos. Na verdade, sabe o que eu sonhei? Com uma casinha de cachorro-quente. Eu pensei num trailer de cachorro-quente. Só que Deus fala assim, meus sonhos são maiores que o seu. E na hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, só pode ser coisa grande. Porque Deus ele não ia dar alguma coisa assim, sem você pedir, sem você ir atrás. Porque a cafeteria, gente, aconteceu. É aqueles milagres que acontecem na nossa vida. Que você fala assim, ó. Alguns amigos falaram assim, Marcelo, da onde? Da onde que você tirou isso? Eu falei, cara, não sei. Explica pra gente então como é que foi esse milagre, ué. Nós estamos tudo curiosos. Aconteceu, Rogério. Assim, meu irmão apareceu. Eu estava passando algumas necessidades financeiras, que eu estava fora da obra, e meu irmão chamou, e eu falando com Deus, eu preciso de alguma coisa para estabilizar, só dando aula não está dando, porque quando eu saí da casa de recuperação, eu trabalhei como voluntário, então você sai com uma mão na frente e outra atrás, então eu fui construir minha vida há 3 anos, comprar uma geladeira, fazer a minha casa, isso não é fácil, e eu sempre fui trabalhador, sempre. E eu coloquei, e eu orando a Deus, eu falo, Deus, eu preciso estabilizar minha vida, eu preciso estabilizar.
Aí meu irmão mais novo, mora aqui em Três Lagoas, foi chamar minha esposa para ser funcionária dele na cafeteria. Eu vou abrir uma cafeteria, você quer trabalhar para mim? Na hora que ele falou aquilo para mim, meu peito começou a pegar fogo. Falei, cara, cafeteria. E ele contando e me dando uma alegria. Eu falei, mano, vamos ser sócio? Ele falou, vamos. Então vamos ser sócios. Começamos a mexer o doce e vamos ver empréstimo daqui, empréstimo dali, vamos comprar um maquinário, tudo. Só que o administrador era ele. Eu ia entrar com a mão de obra. Eu falei, ó, eu trabalho, eu não sei fazer nada, eu não entendo nada de café. Ou não entendia, né? Hoje é um pouquinho diferente que eu tenho estudado. E é um mundo. Você estava falando do vinho, a cafeteria é um mundo. E eu sei que no meio do caminho, meu irmão falou assim, ó, eu tô desistindo. Falei, como assim? Ele, não, eu vou sair, vou para outro lugar e eu não quero mais abrir a cafeteria, não. Eu falei, mas Aroma Café foi ele que deu o nome. O jeito que a cafeteria, tudo era ele, entendeu? Eu falei, mas e agora? Ele falou, não, mano, pega tudo pra você. Vai lá que Deus te abençoe. Eu olhei pra minha esposa e falei assim, minha esposa falou, vamos continuar. Eu falei, porque Deus é que deu. E tá lá. E foi acontecendo. E não ia dar certo aqui. Deus me deu a gerente do banco, que foi me explicando tudo, que me deixou deslumbrado. A Lana, do Banco do Brasil. Aí me deu uma contadora, que é a Jaqueline. A Jaqueline me explicou assim, que eu não entendia nada de nada. Eu falei, Jesus, que povo é esse que Deus está dando, que está me dando os caminhos da pedra, né? Aí minha esposa já fomos fazer curso de barista, já foi fazer isso. Aí teve toda uma assessoria por trás, como é que a cafeteria abre, como é que não abre, e tá lá. E estamos crescendo. Aí o pai do dono da pizzaria da Mama, né, o seu Bressan, ele foi lá na minha cafeteria. Falou, aqui é seu? Eu falei, é. Ele falou, como é que você abriu aqui? Aí eu contei a história aqui. Ele falou, cara, você caiu de peito, de barriga, né? Eu falei, seu Bressan, caía. Eu não entendo nada, não. Ele falou, filho, eu posso te ajudar? Que ele é consultor, essas coisas. Eu falei, pode. Tá sentado lá, dando consultoria e ajudando a gente a vencer. Até isso. Então, quer dizer, quando você não sabe, Deus manda quem sabe. Entendeu? Pois eu acho que a gente também não passou por lá à toa, né, Rogério? Não. Eu tô pensando nisso aqui. Foi o melhor lugar que a gente tinha para fazer networking ali, foi a cafeteria. E eu realmente fico um pouco emocionado porque foi o embrião mesmo nasceu ali, né? A nossa primeira reunião, quando a gente estava... por acaso, assim, aleatória a escolha. A gente tinha ideias de fazer coisas e aí a gente falava muito sobre podcast e a gente fez as nossas reuniões surgiram ali. Aliás, ali virou um espaço de networking maravilhoso, né, Marcelo? Muito. A gente percebe muita gente fazendo negócios, né? Você tem percebido essa retomada de negócios aqui em Três Lagoas? Bastante. E ali, como eu estou do lado do fórum, ao lado do fórum, advogados sentam lá. Esses dias sentou 2 amigos para resolver um problema, sentou lá dentro. Agora lá dentro tem um cantinho alemão, que vocês gostam de ficar lá fora no cantinho alemão, tem um cantinho alemão lá dentro agora. E eles sentaram, ligaram os computadores deles, ficaram ouvindo jazz, né? E falaram, Marcelo do céu, nós vamos vir trabalhar todo dia aqui. E eu vou dizer uma coisa para você, tem gente que fala assim, cara, você não pode deixar esse pessoal aqui dentro. O pessoal tá tomando um cafezinho, que eles tomaram acho que 2 cafezinhos no máximo. Eu falei, cara, eu tô feliz que eles estão aqui. Não tá assim, não tá ocupando. Eles aqui ou eles não aqui, eu vou gastar do mesmo jeito, eu vou pagar. E eles estão aqui e tá resolvendo o problema dos outros. Entendeu? E tá tendo muita reunião. Muita reunião. Muito legal. Eu imagino que deve estar acontecendo muito o que a gente já tem feito, né? Porque a gente indica a cafeteria para os nossos amigos, quer dizer, virou um local realmente daquela famosa propaganda boca a boca, que a gente falava antigamente. Eu acho que é a melhor, né? Essa é a melhor que tem, né? É a melhor que tem. E agora eu instalei um sino lá, não sei de onde que vem as ideias, é tudo doideira. Eu instalei um sininho lá e coloquei uma plaquinha, gostou, toca o sino.
Que legal. É o dia inteiro. Bom, e a gente grita lá. Até eu comecei a gritar, né? Aí os funcionários também já começaram a gritar. Aí alguns clientes estão sentados. Todo mundo tocou o sino, todo mundo grita. Entendeu? Tá muito gostoso. E é esse presente de Deus maravilhoso. E de viciado a empresário, né? Doideira. Você imaginava que você chegaria nesse ponto? Vamos ver a foto? Acho que tem uma foto aí. Tem. Rapaz, não. Olha lá. Conta pra gente um pouquinho aí. Aqui é o Marcelo, primeira foto, né? Com 23 anos, eu estava na minha formatura do colegial. Eu já fazia uso de droga aqui, né? Dá pra ver que tá bem, meio que chupado, né? Meio seco. Mas é o usuário, não era o dependente químico. Aquela foto do meio, totalmente dominado, minha vida ali era droga, a fabriquinha de cadeira que eu tinha, que eu comentei. Impressionante como muda até a feição, né? Sim. É esquisito. Eu associo a demônio, não tem outro. Porque chupa, parece que suga a sua alma. Você vira escravo daquilo ali. Você não consegue pensar em outra coisa. E no outro canto ali, é eu em Belo Horizonte, quando já estava terminando o curso de bacharel em teologia. Entendeu? Alguns anos depois. Então são 3 fases. E a do meio é de flashes, né? Não tem até a primeira aqui você tem todo aconteceu isso. Porque a droga acaba. Essa do meio você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tava com 26. Porque foi quando eu fui para casa de recuperação, né? Que eu vim para cá, 26 anos de idade. É realmente como se houvesse um apagão na sua história nesse período, né? Você lembra de pouca coisa, né? Pouca coisa. E outra coisa, como você envelhece, né? Porque você pega, hoje, o pessoal brinca, Marcelo, você não envelhece mais não? Eu falo, rapaz, não sei o que Deus está fazendo não, entendeu? E fica mais, né, conservado, é uma vida mais sadia. Né? Agora, pensando em tudo que aconteceu na sua vida, que dica que você daria para um pai? Não necessariamente um pai de uma criança ou de um adolescente que use drogas, um pai hoje, com a sua experiência de pai, e principalmente pensando, o que você falaria para um pai hoje que tem filhos? Quais dicas que você daria? Cara, pai é tudo, entendeu? O pai é exemplo, o pai ele tem que tomar cuidado com o jeito que ele trata a sua mulher, porque as crianças estão vendo. E eu aprendi que o maior presente que eu posso dar para meu filho é amar intensamente a mãe dele, porque a criança está observando isso e os filhos são reflexos do pai. E o que você vai fazer, entendeu? Isso vai refletir nos filhos. Então você tem que ter amor, tem que ter pulso firme e estar sempre preocupado, porque você está sempre sendo observado pelos seus filhos. Entendeu? Meus filhos se parecem muito comigo e eu não consigo entender esse milagre de Deus, apesar que o milagre não se explica mesmo, né? Como é que você pega um usuário de droga, uma pessoa que roubou, uma pessoa que matou, uma pessoa que destruiu outras famílias, transforma na pessoa que foi transformada e tem os filhos que tem? Porque eu tenho 2 filhos assim que maravilhosos. Eu tenho os 2 filhos, nós fizemos, em uma certa época da vida deles, nós fizemos um pacto, onde nós fizemos um culto, conversamos em casa, e eles fizeram uma aliança que eles subiriam no altar puros. Falou, pai, nós vamos subir no altar puro. Então fizemos um pacto ali, fizemos uma aliança, onde eu mandei fazer 4 alianças de ouro. Aí eu coloquei uma aliança no dedo da minha esposa, coloquei aliança no dedo dos meus filhos, dos 2 filhos, no dedo na mão direita, né? Na mão direita e na mão esquerda, não? Esquerda. Não, aliança, esquerda. Na mão esquerda. Como se tivesse casado. E eles fizeram uma aliança que eles andariam com aquela aliança enquanto eles fossem puros.
Se por acaso viessem perder a pureza, eles tirariam a aliança, me entregariam e falam, pai, infelizmente eu não consegui. Porque eu sempre coloquei para eles assim, olha, você vai entregar, Deus te deu uma coisa que você pode entregar para uma única pessoa, uma única vez, que é a sua pureza. Então entrega isso para sua mulher. Entrega isso para a mulher que você vai viver o resto da vida com ela, para a pessoa que você ama. E foi feita essa aliança. E há uns 4 anos atrás, meu filho vai ver esse vídeo, ele vai querer matar. Eu, pai, você que fez o casamento. Eu fui em Mariana fazer o casamento do meu filho. E tava eu e meu filho olhava para mim e falava assim, ó, sou puro, viu, pai? Eu prometi pro senhor que eu ia pro altar puro. E na hora que eu tava fazendo o casamento dele ali, o que acontece? Eu falo pro público o que aconteceu, a aliança que nós fizemos, aí ele tira a aliança do dedo, entrega para a mãe dele tá ali no altar, aí ele pega a aliança da esposa, e é colocado, ele fala, a partir de hoje eu sou da minha esposa. Então isso para mim foi um dos maiores milagres da minha vida. E eu entendo que foi o papel de pai, que eu me preocupei com a educação dos meus filhos. Então, o que o pai tem que ser? Exemplo em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não mentir, não roubar, não enganar, não trair a esposa, entendeu? É o conselho que eu dou ao pai. Tá sempre alerta com os filhos e, ó, amigo, né? Amigo no sentido de estar junto, porque pai não é amigo, pai tá ali para corrigir, mas no sentido de ser companheiro, né? Ser companheiro, confidente. Meus filhos, pai, é isso, nós somos confidentes. Eu falo, filho, eu fiz isso, entendeu? É um dos meus conselhos. Muitos dos seus sonhos já foram realizados, né, Marcelo? A gente percebe na sua fala. E a questão da família que você coloca em primeiro lugar, inclusive trabalha, né, com parte da sua família. O que mais você ainda sonha para você e para sua família, mas principalmente para você ainda, por tudo que você já viveu, já passou, o que mais você ainda sonha que ainda é um desejo a ser realizado? Latente a casa de recuperação. Sabe, eu sonho assim a casa de recuperação, com todos os profissionais que a saúde exige, psicólogo, psiquiatra, porque eu creio na palavra de Deus, mas eu também creio que Deus dá sabedoria para o homem entendeu? Porque, palavras, a palavra muda, a palavra transforma, mas você pode fazer mais, a leitura, a maioria do pessoal que está... outra estatística interessante, quem consegue sair das drogas mais fácil é aquele que tem educação a nível de escola, tá? A maioria que tem 5º, 6º ano não consegue. Normalmente quem tem um nível superior, eu acredito que a mente é mais aberta, então eles conseguem sair mais fácil das drogas. Então é assim, o sonho, casa de recuperação é latente e ver vidas transformadas. Entendeu? Você pode olhar, como hoje eu vejo algumas, fala assim, ó, você recuperou você não recupera uma pessoa, você recupera uma família. Porque é mãe que está feliz, é pai que está feliz, é esposa, é filho. Então é toda uma família que você recupera. Entendeu? E eu penso assim, cada um na sua, né? Eu faço essa parte, vocês fazem o programa de vocês também mexendo com a sociedade, a polícia faz o dele, o médico faz o dele, o enfermeiro faz o dele, e a gente vai fazendo e é isso, é um pelo outro. Se ajudando, né? Porque eu entendo que somos corpo, né? Então um é dedo, outro é mão, outro é braço, outro é perna, é corpo, não tem como todo mundo ser nariz. Então é um ajudando o outro, tem que ser assim, entendeu? Hoje vocês estão me ajudando outras pessoas que eu sei que vai estar ouvindo testemunho, entendeu? E amanhã, e assim vai, amanhã vocês me ajudam e assim vai. E assim, primeiro passo, qual é? É aceitar a situação? Para começar uma transformação, qual que é o primeiro passo? Reconhecer. Reconhecer que não consegue. Porque normalmente não reconhece. Normalmente é assim, eu não preciso, eu sou forte. Enquanto você não reconhece que você não tem força, é como se você estivesse passando necessidade. Uhum. Eu viesse aqui com uma cesta básica, querer te entregar e você fala, não, eu não quero. Mas você está passando fome. Ele falou, não, mas eu não quero.
Orgulho, né? Você não tem como. Você não tem. Olha, o que nos limita somos nós mesmos. Até de Deus agir, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Se você não quer, você não quer. Então, o orgulho. Você falou tudo, Robson. O orgulho. Então, primeiro passo. Eu preciso de ajuda. Eu sou um safado, sem vergonha, mentiroso. Eu preciso transformar minha vida. Eu tenho 2 filhos para cuidar. Eu tenho 2 filhos para dar exemplo. Entendeu? E hoje eu vejo assim que eu sou meio vidraça. O Marcelo conseguiu, eu consigo também. Entendeu? Já passei situações que eu quase voltei a usar droga. Depois de 8 anos que eu tinha parado de usar droga. Entendeu? E umas coisas que passavam na minha cabeça assim, e se eu volto a usar droga? E todos aqueles que eu preguei? E todos aqueles que eu mostrei? Todos eles vão falar, não vai ter jeito. Então é assim, não é minha vida. A minha vida é minha. Nunca. Não, eu bebo com meu dinheiro, eu como. Nunca. Teve um rapaz que passou na casa de recuperação e falou assim, meu filho tem do bom e do melhor, minha esposa tem do bom e do melhor, o dinheiro que eu uso da minha droga não faz falta em casa. Eu falei, não, então você tem casa. Aí ele falou o valor que ele ganhava. Eu falei, você deve ter 2, 3 casas, carro. Seu filho tem alimento bom, eu sabia que o filho estava passando necessidade. Ele falou, não. Eu falei, então você está roubando seu filho, cara. Você está achando que você está por cima da carne seca e não está. Você está roubando. E que ele falou, nunca roubei. Eu falei, você está roubando seu filho. Você está roubando a infância do seu filho. Você está roubando a felicidade do seu filho, da sua família, com as suas drogas. Porque ninguém está sozinho, Robson. Ninguém está sozinho. O usuário bebe ou fuma que é dele. Não é dele. Tem toda uma sociedade em volta. Entendeu? E todo mundo se importa com todo mundo. É assim. Alguém se importa sempre com alguém. Eu não acredito na transformação de fulano. Isso está afetando a família. Entendeu? Você acha que o governo deveria intervir mais também? Essa questão da droga ser uma questão mais de saúde pública mesmo? Ter mais apoio para a gente evitar? Eu acho, Rogério. Na verdade, o governo não investe nada. E infelizmente, cara, eles estão fazendo, eu não sei o porquê, eu não consigo entender, eles estão fazendo de tudo para fechar as casas de recuperação que estão abertas. Porque normalmente são filantrópicas, né? Tem as suas metodologias, algumas acreditam na palavra de Deus, tem as espíritas, tem as católicas, tem as de remédio, e eles querem que as casas de recuperação não tenham religião, não tenham um credo, que elas sejam laicas, só que o governo não faz nada por ninguém. Então, eles não investem e estão fazendo de tudo para fechar as casas de recuperação. E tem muitas casas de recuperação que fecharam, porque o governo está exigindo. Isso eu passei na pele, quando eu estava na Peniel. Olha, a gente quer um psicólogo, quer um psiquiatra, quer um enfermeiro, tudo de nível superior aí na casa de recuperação. Falei, beleza. Conversamos com alguns membros e eles se propuseram, né? Se colocaram à disposição para estar ali trabalhando como voluntário. Não pode. A instituição tem que pagar. Se você vive de doação, como é que você vai pagar o salário? E outra coisa, profissional, vamos supor, um médico fala, então vamos fazer uma meia boca aí, você me paga R$1.000 ou R$500, simbólico? Não pode. Você tem que pagar o salário, que é o piso deles. Se é uma instituição que já vive de doação, como é que vai sustentar uma equipe multidisciplinar dessa? Se pelo menos eles falavam, não, olha, a gente vai bancar os funcionários, a gente vai dar essa força, mas não tem. Então é assim, o governo não se importa, né? Na verdade, ele não se importa. Entendeu? Triste constatação. Coisas pra gente ainda lutar e tentar transformar, né? Sim. E hoje está parado, que você não ouve ninguém falando em independência química, nada. E é um assunto que as pessoas preferem varrer para debaixo do tapete, né, Marcelo? E que em casa quase todas as famílias hoje têm, né? Porque o crack tá aí, devastador. Inclusive em cidades de porte pequeno e médio como Três Lagoas, né? Vários casos de uso de crack aqui em Três Lagoas. Como você disse, a gente nunca imaginava que isso fosse acontecer tão perto da gente, mas a gente já tem esses casos. Que geram outros problemas, Rogério. Por exemplo, aqui em Três Lagoas tem um caso, não vou falar o nome até porque eu não sei, mas é um caso real, de uma mãe usuária de crack que está
está indo para a 7ª gestação. É uma gestação atrás da outra, perdeu o vínculo, né, maternal com todas essas crianças, justamente pela condição dela, ou seja, são 6 filhos encaminhados para adoção, indo para uma 7ª, e isso é vamos dizer assim, uma bola de neve, só vai aumentando. Infelizmente. Né? Você tem 6 filhas, né, que a gente deseja que sejam muito bem acolhidas nas famílias que adotam, né? Mas que nasceram muitas vezes com abstinência, nasceram com, né? Deixa eu te contar a experiência que ali cuidando da casa de recuperação feminina, onde vinham algumas mulheres que estavam grávidas. A criança tinha momento, nós chamamos aquele momento que você faz o uso de droga, que ela tá passando, a gente chama de paranoia. Então, onde a gente fica doido, a gente fica agitado querendo droga. Então, tem um momento de paranoia. E essa mãe, ela fazia uso de droga todos os dias, 6, 7 horas. Normalmente a gente cria esse hábito. Era o horário que eu usava droga também, era 7, 8 horas da noite. E quando eu estava parando, o momento de crise minha era 7, 8 horas da noite. Tá? Parece que o corpo acostuma. E essa mãe fazia uso de droga 6, 7 horas da noite, uso de crack. Ela teve o filho. A criança, quando dava 6, 7 horas da noite, a criança começava a chorar que ninguém dava conta. E quando passava esse momento, a criança acalmava. O que é isso? Abstinência. A criança já nasceu viciada. Entendeu? Então ela vai ter essa paranoia. E isso não foi um caso, 2, foram vários. E quando ela estiver na adolescência, se ela não tiver uma boa educação, uma boa direção, né? Exatamente, ela vai fazer algum dia o uso de droga. Na hora que ela fazer o uso de droga, ela vai estabilizar, ela vai falar, é isso que eu preciso. Acabou. E aí, uma gravidez na adolescência, e isso não acaba. Aí volta o ciclo vicioso, né? O loop que eu estava falando. Eu vejo muitos loops. Marcelo. Eu cuidei, na casa de recuperação, cuidei do filho, do avô, cuidei do filho e cuidei do neto. Parece que vai dando um loop. É isso que eu ia te perguntar. Nessa sua trajetória, né, de casa de recuperação, tanto participando quanto ajudando, cuidando, né, você deve se deparar de muitos casos de histórias de famílias realmente, né, de pessoas que têm parentesco, né? E é o que eu comentei. Teve casos de eu cuidar da família inteira, entendeu? E a família, muitas vezes, ela peca, porque você tinha que trabalhar o dependente químico e tinha que trabalhar os familiares também. Porque a pessoa está lá passando na recuperação com a gente. Ó, ela saiu hoje, vai para casa. Na hora que ele chega em casa, depois de 6 meses, o que a família faz? Não, vamos fazer uma festa para receber o dependente químico. Ó, você não pode beber porque você sabe que bebida faz mal. Ou fala assim, ó, só toma um copinho de cerveja e para o dependente químico não existe isso. Entendeu? Eu não tenho problema com bebida. Se eu quisesse beber, eu beberia. Eu sei disso porque não vai me viciar, porque nunca me viciou. Tá? Mas para que eu vou brincar com isso? Entendeu? Por que eu vou fumar um cigarro? Porque eu posso fazer. Eu até comentei com um rapaz que ele mostrando a casa de vinho que eu achei maravilhosa. Eu falei, ó, sou evangélico, eu não bebo ele nada. Eu falei, olha, eu gosto de um vinho, entendeu? Mas eu evito, porque eu sei que pode me causar algum problema. Se eu sei que pode causar, então tem família que não se atina para isso. Ele vai beber na frente do ex-dependente, vai fumar na frente do ex-dependente. Não é porque que ele tem que eu não vou fazer. A gente tem que pagar o preço. São os família, tais dos gatilhos, né? A pessoa acaba soltando um gatilho ali. Perfeitamente, os gatilhos. E muitas vezes você tem, na casa de recuperação, você tem que descobrir quais são os gatilhos. Você tem que descobrir qual é o gatilho e ensinar a pessoa a ter a resiliência. Suportar a dor, suportar a frustração. Até porque a vida é cheia de frustração. Tem coisa que não dá certo, né? Somos assim. Sensacional, né? Isso aí. Uma história realmente pra História gente. de superação, né? E é muito legal a gente ver que é possível superar. Marcelo, você é a história viva de superação e eu quero, em meu nome, em nome do Robson, enfim, nosso nome aqui do Papo 67, te agradecer por esse bate-papo que foi de superação e de inspiração, né? Muita gente, como você disse, com certeza vai ouvir
E às vezes a pessoa está passando por algum problema desse na família ou conhece alguém que já passou e vai ter uma inspiração de entender que tudo tem jeito, basta a pessoa realmente confiar. Você fala muito em Deus, né? Eu também acredito muito nisso, mas confiar que tem jeito, que é possível chegar num final aí de uma história de uma maneira positiva, né? Sim, eu creio. Obrigado. A sua história poderia ter um fim trágico com a dos seus amigos, né? E até agora você só provou o contrário, né? E, enfim, muito obrigado pela sua história, por você ter vivido isso também por nós, vamos dizer. E pela coragem, né, Robson, de ter trazido também todos esses temas aqui, que eu acho que isso foi muito inspirador, né? Você contar realmente de forma nua e crua tudo aquilo que você viveu. Obrigado mesmo. Amém. Eu entendo que nossa vida é um livro, né? E não tem como... eu vou arrancar a página daqui ou dali. Você não tem como arrancar. Você pode fazer diferente lá na frente, né? Então eu sempre coloco que eu não tenho como negar o bandido que eu fui, o usuário que eu fui. Eu tenho como mudar. Eu tenho como fazer um plantio diferente. Porque até eu colhi o que eu fiz de mal, entendeu? Só que é gostoso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Vocês podem ter certeza que vocês têm um intercessor perante Deus. E eu faço um compromisso com vocês aqui de estar orando por esse programa, de vocês fazerem entrevistas maravilhosas, pessoas serem transformadas, entendeu? Sucesso para vocês e tamo junto, tá? O que precisar de mim, tô lá. Se aparecer alguém precisando de alguma ajuda, eu não tenho um caso de recuperação hoje, nada, mas a gente pode estar batendo um papo e tá orientando. E obrigado pela oportunidade, porque, como o Robson disse, eu sou exceção, mas pode ter várias exceções aí fora, que pode hoje estar querendo se matar ou achar que não tem solução. Tem sim, eu estou aqui. E eu tenho algumas frases que eu uso comigo. Primeiro, o homem só não faz o que ele não quer. Então, eu não quero fazer. Se você não quer fazer, você não vai fazer. Mas se você pôr na sua cabeça que você vai fazer, cara, quem é o nosso limite somos nós mesmos. Nós somos nosso limite. Então, na casa de recuperação, eu falava assim, cara, pastor, eu não consegui fazer isso. Eu falo, filho, o homem só não faz o que não quer. Se você quiser, você faz. E crer em Deus, viver para os outros e deixar que Deus faz o resto. Trabalhar, né? Que não pode parar, levantar cedo, tomar vergonha na cara, virar homem e caminhar. Obrigado, gente. Obrigado. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Amém. Muito obrigado. Apresentaço aí para o nosso público, viu? Poxa obrigado, vida. Marcelo. Obrigado mesmo. Pessoal, e a gente lembra aí que nós seguimos, né, Robson, com os nossos entrevistados. O Marcelo ajudou a gente a fechar mais uma página desse projeto do Papo 67 com podcasts incríveis, como a gente costuma dizer, fodas aí toda semana, né? Na descrição do vídeo, inclusive, tem as redes sociais, aí tem o contato do Marcelo, da cafeteria dele. Vale a pena conhecer, um lugar realmente abençoado, que tem o melhor café de Três Lagoas, viu? Vai lá e toca o sino. Realmente, vai tocar muito esse sino aí a partir de agora. Obrigado, viu, meu amigo? Amém. Deus abençoe sempre. E até o próximo Papo 67 aí. Tchau, pessoal. Até o próximo. Valeu. Valeu.